Metodologia de ensino de ciências, Demétrio Delizoico e José André Angotti. Capítulo 2, Ciência e a Educação. Unidade 2, o ensino de ciências. Essa unidade aborda o papel das ciências na vida individual e social, sua necessidade e função e, consequentemente, a necessidade e função do seu ensino e aprendizagem. Para que estudar ciências? Ciência e tecnologia na vida atual. Hoje e cada vez mais no futuro, a ciência e os resultados das suas aplicações tecnológicas estão permeando a nossa vida, interferindo no processo social, seja como aspectos positivos, seja com negativos. Considerando os objetivos mais amplos da educação, principalmente dar condições para o exercício pleno da cidadania, um mínimo de formação básica em ciências deve ser desenvolvido, de modo a oferecer instrumentos que possibilitem uma melhor compreensão da sociedade em que vivemos. Assim, encaramos o conhecimento mínimo em ciências como necessário para a formação cultural de qualquer cidadão. Tal conhecimento não pode ser administrado numa perspectiva de simples transmissão. Ele deve ser garantido numa abordagem crítica, caracterizando o empreendimento científico como uma atividade humana, não neutra, financiada e com vinculação econômica e política. Não se pode esquecer de que se trata de um processo que tem história e uma evolução não linear, produzido coletivamente, isto é, por equipes de especialistas em vários centros, com permanente intercâmbio de informações, não simplesmente por alguns gênios, como vulgarmente tem se caracterizado os cientistas, atribuindo-lhes até comportamentos excêntricos, mistificando-os. O ensino-aprendizagem das ciências deve nortear-se pela capacidade de instrumentar o aluno, futuro cidadão em qualquer profissão, para melhor compreender a realidade onde se insere, possibilitando-lhe uma ação consciente sobre ela. Desenvolvimento de habilidades. Com relação às habilidades que levariam a essa instrumentação, algumas são próprias das disciplinas de ciências naturais e, portanto, devem ser desenvolvidas com maior empenho nessas aulas. Dentre elas destacamos observação sistemática com separação de várias variáveis relevantes, medidas adequadas com instrumentais que respondem a uma certa precisão, não exatidão. Exemplo: conjunto de aparelhos para previsão meteorológica. É preciso considerar que o observador tem uma intenção ao observar. Ele também é constituinte do processo de observação. Classificação. A habilidade de localizar um fenômeno estudado segundo a sua semelhança e diferença com outros, jamais conhecidos. Exemplo: reconhecer materiais com duros e moles, que flutuam ou não na água, vivos e não vivos, etc. Registro e tomada de dados. Construção de tabelas. Prática que ajuda a organizar organização dos trabalhos, a detecção de irregularidades e anomalias dos fenômenos, confirmação de conjecturas ou hipóteses lançadas, a generalização na busca de leis e mesmo teorias, análise, habilidade de adquirir ao trabalhar os dados na solução de problemas e questões, no aprofundamento da reflexão sobre o comportamento do objeto de estudo, numa autêntica dissecação objetiva dos elementos relevantes de um processo apoiado em modelos, leis e teorias que vêm sendo formulados pela ciência. Síntese. Habilidade final de um projeto. Nem sempre é fácil consegui-la no ensino introdutório de ciências. Em geral, sínteses são conseguidas por um estudo mais aprofundado de um campo de conhecimento científico, o que ocorre mais frequentemente no terceiro grau. Entretanto, algumas teorias clássicas podem e devem ser estudadas em todo o seu grau de síntese e, ao menos, universalidade. Exemplos: gravitação universal em física, observação de massa em química e a teoria da evolução em biologia. Aplicação. Habilidade que combina o processo de apreensão do conhecimento, pois pode ser usado como instrumento de leitura para reinterpretar o mundo. Esta habilidade resulta do amadurecimento e da prática das habilidades citadas anteriormente e do seu uso na vida cotidiana, aliada à reflexão e às construções teóricas. A experimentação permeia e deverá estar presente em todas as atividades que envolvam as habilidades colocadas neste e no slide anterior. Ensino de ciências da primeira à quarta série.
Este tópico aborda o tema central deste livro, com relação ao aspecto profissionalizante do curso de magistério. Nesse tópico serão levantados alguns pontos de problematização com o intuito de iniciar uma reflexão sobre os problemas e as alternativas desse ensino de ciências no nível fundamental, uma metodologia para o ensino de ciências. Nesse tópico será apresentado uma proposta de abordagem metodológica, contraposições e momentos pedagógicos. O que pode ser e o que normalmente tem sido o ensino de ciências naturais, bem como algumas premissas subjacentes à metodologia proposta, podem ser apresentados na forma de algumas contraposições, por exemplo, cotidiano versus distante. Neste nível de ensino, uma efetiva aproximação dos modelos e das abstrações contidas no conhecimento científico e a sua aplicação em situações reais e concretas, senso comum versus conhecimento universal sistematizado, situações conflitivas emergentes oportunizando a convivência de duas estruturas de conhecimento paralelas que, para o mesmo fenômeno estudado, não fornecem a mesma interpretação. A descaracterização ou ignorância sobre este problema resulta não raro na utilização de conceitos e leis de ciências apenas para situações de quadro negro e de avaliação quando ocorrem, enquanto para situações vividas prevalece os conceitos e preconceitos do senso comum. É sempre salutar, não só no ponto de vista da efetiva aprendizagem, como também de interesse do aluno, a discussão dessas situações mediatizadas pelo professor. Diálogo versus monólogo. Essa contraposição, assim como outras que permeiam as ações do processo educativo, pode ser superada na medida em que o professor mantém a sua postura problematizadora. O problema envolve obrigatoriamente a participação tanto do aluno como do professor, ou seja, uma interação mediatizada pelo problema, o que implica um diálogo. Desafio versus verdade. A questão, a resposta, o lúdico, a imaginação, a construção mental apresentada pelo aluno são de fundamental importância no processo da sua formação, uma vez que são características do adolescente e da criança. Seguramente, numa sala de aula onde estão várias variáveis, são encaradas como um desafio constante, tanto pelo professor como pelo próprio aluno. Haverá maior chance de efetivamente estabelecer-se um clima fértil de troca de saber e de aprendizagem das ciências. Momento pedagógico. A atividade educativa pode ser desenvolvida em 3 momentos pedagógicos. As especialidades de cada um desses são as seguintes. Primeiro momento, problematização inicial. São apresentadas questões ou situações para discussão com os alunos. Sua função, mais do que simples motivação para se produzir um conteúdo específico, é fazer a ligação desse conteúdo com situações reais que os alunos conhecem e presenciam, para as quais provavelmente eles não dispõem de conhecimentos científicos suficientes para interpretar total ou corretamente. A problematização poderá ocorrer pelo menos em 2 sentidos. De um lado, pode ser que o aluno já tenha noções sobre as questões colocadas, fruto da sua aprendizagem anterior, na escola ou fora dela. Suas noções poderão estar ou não de acordo com as teorias e explicações de ciências, caracterizando o que se tem chamado de concepções alternativas ou conceitos intuitivos dos alunos. A situação problematizada pode permitir que o aluno sinta a necessidade de adquirir outros conhecimentos que ainda não detém, ou seja, coloca-se para ele um problema para ser resolvido. Eis porque as questões e situações devem ser problematizadas. A postura do professor deve ser mais de questionar e lançar dúvidas do que de responder e fornecer explicações. O critério para a escolha das questões é o seu vínculo com o conteúdo a ser desenvolvido, ou seja, necessariamente relacionadas com o conteúdo de ciências a ser estudado. Segundo momento, organização do conhecimento. Nesse momento, o conhecimento em ciências naturais necessário para a compreensão do tema e da problematização inicial será sistematicamente estudado sob orientação do professor. Serão desenvolvidas definições, conceitos e relações. O conteúdo é programado e preparado em termos instrucionais para que o aluno o apreenda de forma a, de um lado, perceber a existência de outras visões e explicações para situações e fenômenos problematizados e, de outro, a comparar esse conhecimento com o seu, para usá-lo para melhor interpretar aqueles fenômenos e situações. Terceiro momento, aplicação do conhecimento. Destina-se, sobretudo, a abordagem sistematicamente
abordar sistematicamente o conhecimento que vem sendo incorporado pelo aluno para analisar e interpretar tanto as situações que não estejam diretamente ligadas ao momento inicial, mas que são explicadas pelo mesmo conhecimento. Deste modo, pretende-se que, dinâmica e evolutivamente, se vá percebendo que o conhecimento, além de ser uma construção historicamente determinada, está disponível para que qualquer cidadão faça uso dele e, para isso, deve ser apreendido. Com isso, pode-se evitar uma excessiva dicotomização entre processo e produto, ciência do quadro negro e ciência para a vida, cientista e não cientista. Unidade 3. Conteúdo e metodologia indissociáveis. Nessa unidade serão apresentadas algumas opções metodológicas para o ensino de ciências, durante o desenvolvimento dos conteúdos relativos às ciências naturais. Em função da prática de suas aplicações efetivas em sala de aula, promover-se-á a discussão crítica e fundamentação de cada uma delas. A meta é que apreendam esse conteúdo através de metodologia que se quer incorporar e utilizar. Com isso, espera-se que possam ter uma postura crítica em relação às metodologias paralelamente ao domínio do conteúdo. Capítulo 3, Ciência, Professorandos e Crianças. Unidade 4. Universo e a lógica infantis. Nessa unidade se pretende apresentar e discutir pontos relacionados ao desenvolvimento da criança e também à aprendizagem em ciências. A criança e seu mundo, dois aspectos considerados de relevância para a aprendizagem da criança, em particular, e de ciências, são o egocentrismo e o sincretismo e suas consequências durante o desenvolvimento de seu conteúdo. Uma contribuição da psicologia. Na primeira infância, a criança não se diferencia bem do seu meio. Seu referencial único é ela própria, egocentrismo. Como não consegue sair de si mesma, não tem nem pode ter à sua altura conhecimento objetivo. Uma das funções iniciais da educação no plano pedagógico é dar elementos para que a criança supere essa fase, passando a distinguir-se do meio externo a ela e comece a perceber o mundo, o que implica um distanciamento. Tal distanciamento deverá ocorrer que se inicie condições voltadas para um conhecimento objetivo. Para a formação de atitudes é necessário trabalhar atividades que propiciem à criança observar o mundo físico, reconhecer o ser vivo, estabelecer relações de causa e efeito entre fenômenos. Para a formação de conceitos, são necessárias atividades que privilegiem grandezas primitivas, como espaço, tempo e a matéria. Espaço, a criança só percebe dimensões próprias, mistura o real com o aparente e tem dificuldade de referência e lateralização. Tempo, a criança inicialmente não é capaz de entender nada que não se refira ao seu tempo e tem dificuldade com o antes e o depois. Matéria. Coisas vivas e não vivas. Para as crianças, deverá estar presente nos estudos. As propriedades da matéria, na perspectiva da transformação, serão desenvolvidas ao longo dos 4 anos de estudo. Todo estudo em questão na escola elementar deverá ter, como um dos seus critérios, a preocupação de partir do vivido pelo aluno, ou seja, da realidade imediata, seu cotidiano aprendido segundo a sua interpretação, que não é a dos adultos. Uma contribuição do ensino de ciências. A realidade na primeira infância é bastante especial, vai sendo redefinida e adquirindo contornos não mais nítidos até o final da 4ª série, quando a grande maioria já possui um repertório de conhecimentos que podem ser elaborados via construções mentais que exigem alguma abstração, com acenos do chamado pensamento formal. A evolução gradual da aprendizagem deve obrigatoriamente respeitar as fases da cognição dos alunos. Portanto, determinados assuntos não podem ser assimilados simplesmente porque não são compatíveis com a capacidade no estágio de compreensão dos alunos. Um exemplo em ciências, o sistema solar e o heliocentrismo, rotação dos planetas da Terra, inclusive em torno do Sol, só são compreensíveis para os alunos que estejam no final da 4ª série, mesmo assim, nem para todos. A infância é um período e um processo humano fundamental. A alfabetização, as operações lógicas e aritméticas, as primeiras conceituações e relações, os primeiros modelos para explicação de fenômenos são conhecimentos adquiridos sobretudo na escola, que auxiliam na formação da personalidade e indicam caminhos para a vida adulta.
O ensino de ciências certamente tem contribuído para essa formação, mas sempre realizado em fase com as potencialidades infantis. O recado da psicologia infantil, que deve servir de orientação ao nosso trabalho enquanto educadores, no seu embate com o meio. Se a criança adquirir instrumentos para dominá-lo e compreendê-lo, é mais provável que se torne um adulto independente e com iniciativa. Do contrário, provavelmente será quase sempre controlado pelo meio, mas sujeito à manipulação e dominação. Um programa de ciências para as 4 séries iniciais. Exemplo de um programa. Apresentado aqui, embora não detalhadamente, um exemplo de programa para o ensino de ciências de primeira a quarta série a ser aplicado por professores polivalentes. Esse programa está sendo aplicado desde 1986 em uma escola pública de Natal. Escola esta que encerra as características favoráveis e desfavoráveis de qualquer escola pública do primeiro grau no Nordeste e do país. Essa concepção e construção envolvem um trabalho conjunto e interdisciplinar dos professores da escola, de professores da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e de assessores. Unidade 5. Ciências da primeira a quarta série. Sugestões para atividades em sala de aula da primeira a quarta série. Vamos registrar alguns traços comuns presentes no ensino de ciências naturais, caracterizando uma situação deplorável com resultados insatisfatórios que não podem persistir. Ousamos afirmar que, relativamente ao ensino de língua portuguesa e aritmética, ainda que se considerem as mazelas da escola, em particular a da pública, o de ciências é pobre e errado. O assunto vem sendo objeto de estudo, reflexão e discussão, e algumas publicações recentes abordam a questão sobre os seus mais variados ângulos, alguns pontos críticos, caminhos e descaminhos. Análise dos livros didáticos, das observações em sala de aula, das atividades propostas para a aprendizagem e avaliação do aluno, enfim, a análise dos indicadores que fornecem resultados ou informações mais objetivas de que, propriamente, o estudo das propostas curriculares parecem sugerir alguns pressupostos identificados e discutidos a seguir. O conteúdo de ciências são apresentados e tratados como se fossem apenas problemas de nomenclatura linguagem. Isso significa uma ênfase acentuada nos títulos, termos e pretensas definições, como, por exemplo, alvéolos pulmonares, oxigênio e gás carbônico, liquefação e fusão. O aluno é capaz de julgar o que interesse pelo assunto, dada a sua incompreensão dos termos. Essa codificação leva também à possibilidade de os alunos encararem a ciência como uma espécie de dicionário exótico e a consequente ilusão de que o domínio desses termos implica o conhecimento em ciências. Os textos reforçam essa característica utilizando exercícios facilitadores para a memorização dos termos, como palavras cruzadas, cópias, preencher lacunas, questionários, etc. Com relação às dificuldades do ensino de ciências na prática da sala de aula, alguns aspectos resultantes dos pressupostos são: a. O padrão de ensino de ciências parece ser uniformemente baixo, sendo que essa uniformidade provavelmente resulte da utilização quase cega de livros-textos que constituem cópias uns dos outros. B. O ensino se apoia principalmente nas capacidades de copiar e memorizar e, portanto, não envolve de fato a compreensão ou a observação do cotidiano pelo aluno. C. Os professores encontram dificuldades em preencher o tempo destinado às aulas e procuram fazê-lo cobrindo maior quantidade de matéria, ao invés de aprofundar tópicos de maior importância ou interesse. D. As dificuldades de ensino, quando admitidas, são atribuídas à falta de recursos e de apoio e orientação de supervisores, o que desvia a atenção do professor de sua própria ação para condições de trabalho externas a ele. E. Os autores de textos e os professores ignoram as características do desenvolvimento intelectual da criança em suas diferentes etapas, o que resulta numa assincronia entre o desenvolvimento da criança e o que dela é exigido na aprendizagem de ciências. F. A criança, no modelo pedagógico vigente, é tratada como uma tábula rasa, sem qualquer noção sobre os fenômenos das ciências que deve estudar na escola e que resulta da aprendizagem
de ensinamentos escolares desvinculados de suas ideias e observações anteriores. Aula de Ciência. Comentários. Essa unidade se insere no programa proposto pela disciplina metodológica de ensino de ciências, não cabendo aqui a formação de uma proposta completa de currículo para o ensino introdutório de ciências. Os exemplos que serão propostos devem ser pensados como possibilidades a serem utilizadas nos cursos e aulas, fazendo-se a sua previsão durante o planejamento escolar, quando o programa estiver definido, quer pela equipe da escola, quer pela Secretaria da Educação. Considerações sobre o programa. O programa lançado na Unidade 4 foi explorado, levando-se em conta os aspectos mais relevantes do desenvolvimento do pensamento infantil a partir da percepção e da ação. No entanto, para a sua concepção, foram considerados outros dois aspectos, temas e conceitos unificadores. Assim, o conteúdo de ciências naturais é gerado a partir das seguintes temas, que repetem ao longo das quatro séries e são explorados sob distintos ângulos: moradia, saúde, alimentação, lazer e equipamentos coletivos, transporte urbano, redes de água, de esgoto e elétrica, saúde pública. Quanto aos conceitos unificadores, privilegiam-se dois: processos de transformação e ciclos reguladores. Denomina-se unificadores porque basicamente independem das áreas de ciências naturais, física, química, biologia e geociências, necessário para a compreensão do fenômeno ou situação analisada. No estudo dessas ciências, tais conceitos são sempre presentes, por isso podemos pensá-los e maneira a transcendê-las. Essa utilização sistemática auxilia a elaboração de programas distintos. Do ponto de vista da aprendizagem, eles podem facilitar a apreensão de alguns processos de abstração próprios do conhecimento científico. No programa que tomamos como exemplo, os processos de transformação passam a ser explicitados a partir da terceira série, em função da compreensão dos temas contidos no programa. A partir da quarta série, exploramos mais explicitamente os ciclos e as regularidades, uma vez que, a princípio, os alunos podem percebê-los como sucessivos processos de transformação fechado. Alguns exemplos: ciclos da água e do ar na natureza, cadeias alimentares, estações do ano, circulação sanguínea. Também são explorados ciclos determinados pela intervenção humana na tecnologia, como ciclo de captação e tratamento da água para consumo, ciclo determinado pela produção de alimentos, produção, distribuição e consumo, ciclo de abastecimento e de energia. Ainda que os conceitos unificadores apresentados estivessem permeando as atividades de primeira a segunda série, eles não foram explicitados. Isso porque no estágio de alfabetização preferiu-se privilegiar e explorar os princípios conceituais primitivos, como espaço, tempo, matéria, viva e não viva, bem como habilidades necessárias para o entendimento daqueles conceitos, como observação, classificação, comparação, escalas e outras. Uma palavra sobre o conceito de energia. Em qualquer processo de transformação estudado pela física, química, biologia e geociências, está sempre ocorrendo uma ou mais transformações entre formas de energia. Entretanto, este conceito é por demais abstrato, de difícil assimilação, mesmo na quarta série do primeiro grau. Daí não ser conveniente utilizá-lo explicitamente neste nível. Corre-se o risco de uma valorização da nomenclatura, enquanto o conceito propriamente não é apreendido. Em resumo, coisas e seres, massa, matéria, sofrem transformações de toda a espécie que as ciências procuram estudar. A energia não é coisa, intervém nas transformações na forma da luz, calor, movimento, ondas, eletricidade, etc. Nas atividades sugeridas em aplicação da Escola do Rio Grande do Norte, energia é o principal conceito unificador, embora não sempre explícito, uma vez que a vulgarização do termo nomenclatura não contribui sozinha para a da efetiva aprendizagem. Assim, é preferível caracterizar a dinâmica da natureza inicialmente pela generalização dos processos de transformação, para depois começar a trabalhar conceitualmente com a energia e transformação em suas distintas formas, o que é mais apropriado, em média, a partir da sexta série do primeiro grau.